Beleza? Glória a Deus. Erenê Tuquírio. O que é isso, Mabílio? A paz do Senhor. Erenê, paz, tudo, Quírio, Senhor. Então o que nós temos aqui hoje? Hoje eu trouxe um material chamado Raiz Verbal. Né? Nós tivemos a aula inaugural, nós tivemos o significado simples, nós tivemos também o que nós chamamos de significado avançado. Bem, matéria de hoje, raiz verbal do grego. Lembra que eu falei que cada história da Bíblia tem 7 histórias por detrás? Então funciona da seguinte maneira. Você tem o que nós chamaríamos de a palavra no original. Nós não temos, por exemplo, nós temos significado no português. Para me ter certeza que esse significado é o melhor, eu tenho que descobrir qual é a palavra que está no texto original. Qual é a palavra que está no texto original? O primeiro grande desafio. Pois nós temos um segundo problema. Nós temos que descobrir o significado simples, significado avançado e a raiz verbal. Depois disso tem mais? Tem mais coisas. Histórico, verbete, variações verbais, oscilações e o que nós chamamos de etimologia. Bem, hoje eu quero falar sobre significado verbal. Passei uma matéria para vocês com o que nós chamamos de alfabeto. Depois a transliteração, cada palavra grega, cada letra grega corresponde a uma letra do português. Nós fomos aí para o significado simples, construção, várias palavrinhas que constroem uma palavra grega, acontece também isso aí, e a desconstrução e reconstrução, e por fim significado avançado, e temos aí raiz verbal. Bem, coloquei na apostila de vocês o que nós chamaríamos de fontes primárias, fontes secundárias, fontes terciárias ou ternárias, tudo bem. O que é uma fonte primária? Fonte primária é o texto original. Agora, não basta ter um texto só no grego, tem que ser um texto em grego ou hebraico, no caso nosso, que nós estamos no curso de grego, texto grego. Daqui a pouco nós vamos estudar sobre a Septuaginta, vamos ver qual é a fonte no hebraico, vai dar no mesmo, vamos estudar o hebraico junto. Mas olha que interessante isso aqui. Agora, a fonte secundária, que seriam secundárias, e aí nós temos que ter o quê? Dicionários, no caso do grego não se chama dicionário, se chama léxico. Léxico do grego analítico, exemplo. Então nós temos aí também, basicamente isso aí. Bem, as fontes terciárias ou ternárias, que fontes são essas? Aí entra estudos, aí entra pesquisadores, entra as instituições, as igrejas no caso, os seminários, são fontes terciárias. Veja que ela não tem moral, quem tem moral é a fonte primária. Por exemplo, uma tradução fraca, uma tradução simples, uma fonte terciária. Eu fico olhando as pessoas às vezes defendendo a tradução, dizendo eu tenho a Bíblia diz. Não, a tradução diz. A fonte terciária diz. A fonte principal seria a fonte do original. Então é importante essa aí. Eu tinha um professor que uma vez falou assim, eu li agora pela segunda vez a Bíblia. Aí o pessoal, como é que você é professor e leu só 2 vezes a Bíblia? Não, a Bíblia é original. A Bíblia normal, tradução, eu li dezenas de vezes. Então o que ele brincou? Ele brincou com a Bíblia no seu texto original. E ele falou que a tradução não era necessariamente a leitura da Bíblia. Olha que interessante isso aqui. Bem, o texto, nós temos as 7 bem-aventuranças do Apocalipse, eu coloquei no canal Caixa Preta. E a primeira bem-aventurança está Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aquele que lê, bem-aventurados que ouve, bem-aventurados que guardam as palavras profecias desse livro. Então o que nós temos aqui? Nós temos 3 termos. O que lê, o que ouve e o que guarda. O que é isso, irmão Abílio? Vamos botar como significado simples? Lê, ouve e guarda. O que nós temos que fazer? Bem, nós temos que ver as palavras que estão no texto original. Bem, o que nós temos no termo original? Lê, anagnosco. Ouve, acuo. Guarda, aí nós temos terel. Então nós temos 3 termos. Lê, anagnosco. Ouve, acuo, guardam, terel. Claro que eu estou já na raiz. Se você for lá no texto original, eu recomendo ir na Bizantina, vai estar em cima do T da frase. Eu já coloquei no infinitivo para a gente ter uma noção melhor dessa história. Bem, os irmãos que estão estudando transliteração, hein? Olha só. Alfa, o Ni, outro alfa, o gama, o iota, o Ni, o ômega, o sigma, o kappa, o micron de novo, ou melhor, ômega de novo. E aqui nós temos o significado que nós chamamos de
raiz verbal. Eu peguei a palavra e fui no verbo. Anagnosco vem do termo aná, dividir, e gnosco, né? Então significa o quê? Aquele que vai saber, vai conhecer, vai perceber. Olha que importante aqui, nós temos vários contextos aqui: conhecer, entender, perceber, saber. E aí nós temos uma variação terrível aqui, e que eu particularmente gosto muito. No final nós temos um histórico aqui engraçado, que na raiz verbal já vai jogar você no histórico. Ele vai colocar como conhecer, olha que interessante, hein? O ler como se fosse como se fosse uma variação, como se fosse uma intimidade com a palavra, como se fosse uma intimidade de um casal. Olha que interessante, intimidade com a palavra. Depois você tem o ouve, acuo. O que nós temos aqui, acuo? Dentre as palavras do verbo acuo, que eu gosto mesmo é desse descobrir, perceber. Então veja bem, não é só ouvir, é descobrir, é pesquisar. Olha que engraçado esse termo aqui: está dotado de faculdade de ouvir, no sentido de entender, de perceber, como se fosse a presença, chegar aos ouvidos de alguém. Aqui é engraçado que esse acu significa você tem que ouvir com quem entendeu, ou seja, não é ouvir de qualquer um, é ouvir de quem tem pesquisa. Às vezes você fica ouvindo com quem não estuda nada, você passa 10, 15, 30 anos ouvindo de quem não sabe nada, você não vai ouvir com quem percebe, de quem entende. Olha que interessante. E por fim nós temos esse termo aqui, o guarda, o térel. Veja, esse termo aqui tem muito a ver com examinar, né? Com distinguir. A primeira palavra que aparece aqui é um termo de adição, que você começa com alguém que falou sobre Abraão, alguém que falou melhor, alguém que falou com mais detalhe, alguém falou com mais variantes, quer dizer, então você vai fazer a adição de saberes, de conhecimento. Olha que interessante. Então vamos lá. Se você for olhar o que é ler, o que é ouvir e o que é guardar, parece a coisa mais simples do mundo. Mas no grego diz, o ler no grego é mais avançado. O ouvir também é mais avançado. E o guardar também é. Vamos prosseguir aqui. Então agora nós vamos chegar aonde? Nós vamos chegar naquilo que nós temos a nossa apostila. Os irmãos que estão fazendo o curso, né, vão receber essa apostila aqui. Essa apostila eu peguei a palavra mais antiga, raiz verbal, da palavra salvação. Nós estudamos aqui no Brasil a palavra, a teologia da salvação, o quê? Soteriologia, as lógicas da soteria. Só que a palavra soteria não é a mais avançada. A palavra mais avançada é sozo. E aí eu coloquei aqui, tem muita gente que está atrasada na pesquisa. Então o que é sozo na apostila? Coloquei um material impressionante sobre como é que eu tenho certeza que eu estou salvo. Bem, eu coloquei as palavras no início. O pessoal que está fazendo o curso Ciências Sacras, aí eu coloquei os significados todos explicados. É bem interessante. Coloquei uma matéria aqui para vocês, uma lista de pecado com base em Pedro. Bem, nós temos um evangelho de Cristo, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. A continuação com base na igreja primitiva, nós temos as Paulinas, nós temos Tiago, coloquei todo o material aqui. Aí eu coloquei uma lista de perdidos. São 15 listas de perdidos. E eu coloquei uma lista no original. Lendo no português, uma foto de longe. Lendo no original, uma foto de perto. Coloquei bastante coisa na raiz verbal para ter uma noção dessa matéria com mais detalhes. Para os irmãos que estão estudando grego, eu falei para vocês que eu estou ensinando o mundo grego. O mundo grego, Jesus valorizou a oratória e valorizou os significados, o que nós chamamos de enciclopedistas, que é o que nós estamos estudando aqui. Bem, no mundo da oratória nós temos desdobramentos. Eu estudei a palavra aqui, bem-aventurados, que é uma cara, alegria que salvos tem no céu, que é a etimologia, e aí eu coloquei o que lê, o que ouve, o que guarda, tem mais? Tem, são 7 bem-aventuranças. Coloquei na matéria para vocês aqui que estão estudando, e que Deus nos ajude, que possamos ser bem-aventurados, que possamos ser aqueles que têm alegria aqui e a alegria da salvação, a alegria de estar morando no céu. É o curso Memur e Milimude, é aquele que não quer o significado simples, aquele que não quer saber na fonte terciária, aquele que quer ir na fonte primária, originais,
foto de perto, conhecendo com detalhes, língua erudita, conhecendo segredos, é o que nós chamamos de memúria. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Glória a Deus.